Shalom, meus queridos e queridas. Hoje a gente vai estar falando do significado dos nomes de Gênesis capítulo 5. Então a gente vai começar e vai ver todo o capítulo 5 até chegar, né, na família de Noé. Então vamos lá, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, o nosso PowerPoint de hoje. Né? Significado dos nomes, então a gente vai trabalhar aí Gênesis capítulo 5. Muito bem, né? E Gênesis capítulo 5 começa com a genealogia de Adão, né? A descendência de Adão, ela passa a ser considerada, né, a partir de Sete, né? Eles tiveram dois filhos antes, Adão e Eva. Um se chamava Abel e o outro se chamava Caim, né? Só que Caim matou Abel, né? Então Abel não existia mais. E Caim foi, né, para a terra de Nod, né, para terra lugar nenhum, né, para terra perdida ali. E Sete, né, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, foi a base da, né, descendência de Adão, né? E o nome Shet, Shet significa substituto, né? Então, você lembra da promessa de 3:15, né? Ou seja, da mulher viria, né, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e se Eva não tivesse, né, outros filhos, isso não poderia acontecer. Então, o nome é substituto, ok? Muito bem, né? E Sete, ele gerou Enos, né? Enos, Enos. E o significado de Enos é homem, humanidade, ou seja, não é o ser individual, né? É a humanidade como um, um todo, né? Ele não tem uma raiz comprovada no hebraico. Por que isso, né? Porque normalmente os nomes em hebraico eles são originários, né? Substantivos, eles são originários dos verbos, mas especificamente esse substantivo ele não tem uma origem comprovada, mas os estudos levam, né, a uma raiz que pode ser significado de ser frágil, né, mas ao mesmo tempo de ser amigo, solidário, tá? Mas que a gente não pode negar, como eu escrevi aqui, é que o homem ele é um ser social, né? E isso é uma realidade. O homem não nasceu para viver sozinho, né? Ele nasceu para ter uma relação espiritual, ou seja, na vertical com Deus e uma relação na horizontal com o seu próximo, né? O homem é um ser social. Muito bem. E aí a gente tem Cainã, né? Cainã, em hebraico, Keinan, Keinan, Nan, com N no final, som de N no final, né? E filho de Enos, e significa possessão, posse, propriedade, ok? E a genealogia continua, né? A gente tem Maalalel, Maalalel. Lembra que El, né? El, lembra quando eu falei de Elohim, né? Que é o plural de El, né? Que é Deus, né? Pode ser traduzido por Deus, aquele que tem o governo, né? Aquele que é soberano, né? E Ma'alel é a junção de duas palavras, né? Ele tem Alel, que é Halel, que é louvor, e tem El no final, que é Deus, né? Então, louvor a Deus, adoração a Deus, oração a Deus, ou seja, voltar-se, né, para Deus nesse sentido, né? Muito bem. E filho de Maalalel, a gente tem, né, Jared. Mas Jared, né, o nome em hebraico é Yered. Yered, né? Os nomes que são escritos, nomes bíblicos, que são escritos com iniciados em J, né, no Antigo Testamento,
eles sempre vão ter uma sonoridade de I no início das palavras, né? Yered, Jared, né? Yeshua, Yeshua, né? É o nome de Jesus e é Yeshua, né? Bem, muito bem. Isso é por causa da letrinha, né? Que é uma consoante, que é o Yud, mas o Yud, ele tem som de I, mesmo sendo consoante, tá bom? Muito bem. Depois, a gente tem, não falei o significado de Jared, né? Homem do dar, volta, volta, né? Uma descida, né? Exatamente. E, continuando, a gente tem Enoque, Enoque, né? Enoque significa iniciado, dedicado, né? Enoque dedicado, nesse caso, dedicado ao Senhor, né? Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, né? E é um nome bíblico que se repete, diversos nomes bíblicos se repetem. Enoque foi o primeiro filho de Caim, né? E a primeira cidade teve o nome de Enoque, não é verdade? Nomes que se repetem. Mas olha a diferença desse Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, né? É, o nome em hebraico se lê, né? Hanor, Hanor. E é interessante notar que, né, essa descendência, ela parece que ela vem sendo purificada, né? Porque para chegar a Enoque e Deus o tomar para si, que era, né, era bom, né? É, quer dizer que, né, os pais trabalharam bem também, não é isso? E depois, né, filho de Enoque, a gente tem Metusalém, né? Metushalam, Metushalar, Metushalar. E Metushelar significa homem do dardo, né? Ele provém de duas palavras, né? Era o avô de Noé e foi o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos, né? O homem de maior longevidade na Bíblia. Né? Depois a gente tem Lameque, né? Lemer, Lemer. Lemer também é uma raiz de significado incerto, mas, né, provavelmente se pode traduzir por poderoso, né? E Lameque foi o pai de Noé, pai de Noé. E lembra que Noé, né, foi achado justo, né? E a qualidade de Noé, né? Noé andava com Deus, não é? A qualidade de Noé era essa, Noé andava com Deus, tá? E vem Noé, né? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou, né? Noá, Noá, né? Noá significa descanso, repouso, né? Conforme o texto de Gênesis 5:29 descreve, né? Ele nos consolará, ele fará descansar dos nossos fadigas, dos nossos trabalhos, né? Descanso, repouso, né? E Noé teve três filhos, né? Três filhos, Sem, Cão e Jafé, pode ser dito também Cã, Sem, Cão e Jafé, Shem, Cã e Jafé. Shem, Shem significa nome, era o primogênito de Noé, né? É de quem veio, de onde veio o povo semita, semita, né? E de onde vem a origem do povo de Israel. Cã, Cã significa quente, né? Deu origem a todos os povos que habitam na Terra do Sul. Terra do Sul, em termos de época, né? Seria é, a terra, né? Ali mesmo de Canaã, da terra de Israel para baixo, né? Seria aquela terra. E a fé, né?
Yafé, belo, bonito, né? É os habitantes das costas, né? Das terras costeiras do Mediterrâneo, após dilúvio, né? Então, se espalhando pela Europa e partes da Ásia, ok? Muito bem. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o quê? A gente vai ver eh, os descendentes de Noé, não só dos filhos, né? Mas também, né, os netos, né? Então, a gente vai ver os filhos de Shem, os filhos de Cã e os filhos de Jafé, tá ok? Então, a gente se vê no próximo sábado com a graça do Senhor Jesus, né? Tchau!